A teoria da perspectiva linear se baseia no ponto de fuga, que é o ponto onde linhas paralelas se encontram quando se distanciam do nosso olhar. Isso é fácil de se perceber quando olhamos para uma linha de trem ou para uma estrada. Na realidade, é uma ilusão, mas é com este artifício que criamos a profundidade na arte. Você já deve ter notado que o tamanho de um objeto diminui visualmente à medida que nos afastamos dele. Essa diminuição é regular e progressiva. As linhas paralelas convergem para um ponto. Quando temos postes ao lado dos trilhos, estes vão diminuindo em tamanho progressivamente e a distância entre eles também diminui, até que se encontram aqui, nesse mesmo ponto. Os tormentes diminuem em tamanho e o espaço entre eles diminui. Vão encontrar também nesse ponto. É o ponto de fuga. Mas onde fica esse ponto de fuga? Na realidade, fica na linha do horizonte, que é a linha paralela aos olhos. Esta linha. Nesse caso, o ponto de fuga estava bem na frente dos meus olhos. Veja, aqui, no papel. Mas não é sempre assim, não. Nesse outro desenho de um cubo, que foi feito olhando para o cubo sem os pontos de fuga, meu olho estava bem acima do cubo. Portanto, a linha de horizonte estava em algum lugar para cima. Os pontos de fuga estão para cá e para lá, também bem para fora do desenho. Veja que as linhas paralelas, essas três, vão convergindo para um ponto de fuga e as distâncias vão diminuindo entre elas. Aqui e do outro lado temos outras três linhas paralelas convergindo e a distância diminuindo entre elas também. Agora veja como seria um desenho feito com o ponto de fuga e a linha do horizonte. Vamos fazer uma linha de horizonte, colocar um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui. Vou fazer os ângulos assim. Depois vindo aqui para cá, para cá. E aí vai formar o cubo. Uma perspectiva, mas o cubo é bem menor do que no exemplo anterior. Se eu estivesse olhando para prédios do alto, à vista da cidade, nós teríamos mais ou menos essa visão. Um desenho tem tantos pontos de fuga quanto conjuntos de linhas paralelas. Nos desenhos de observação é difícil localizar o ponto de fuga, especialmente se os objetos estiverem muito próximos de você, como em naturezas mortas. Mas também isso não será necessário se sua observação for boa. Desenhar perspectiva usando somente a teoria, sem a observação, pode levá-lo a desenhar coisas que não são possíveis. Por exemplo, eu já vi desenhos de cubos feitos desta maneira, com um ponto de fuga para cá, assim. Parece correto, mas não está. Por quê? Veja este cubo. Quando podemos ver esta face de frente com estas linhas horizontais, não conseguimos ver a lateral.
E quando conseguimos ver a lateral, não podemos ver essas linhas como horizontais, são inclinadas. Então o desenho correto é assim. Quando desenhamos linhas inclinadas e paralelas, o ponto de fuga nunca está na linha do horizonte. Estará sempre abaixo ou acima dela. No caso desta caixa, o ponto de fuga da tampa está acima do horizonte. Vamos ver como isso funciona num desenho. Agora eu vou desenhar uma caixa com o tampo aberto. 2 pontos de fuga. Vai ser sem observação. Assim, primeiro a base. E eu vou fazer a tampa abrindo nesta direção para cá. Então, o ponto de fuga vai estar acima da linha de horizonte, justamente acima deste ponto de fuga, onde essa linha cruza com esta. Então, o outro lado vai convergir para o ponto também. Agora, o outro lado da tampa está paralelo a essa linha e esta. Então vai convergir para este ponto, que estão todos no mesmo plano. Então vai estar assim. Lembre-se disso quando for desenhar telhados. Também precisamos usar o ponto de fuga para desenhar pirâmides. Vamos começar desenhando as bases. Temos uma pirâmide quadrada e outra triangular. Então, o que nós precisamos fazer primeiro é ver o ângulo das quinas. Desenhar esses ângulos. Aqui vou desenhar a quadrada. E aqui a triangular. Assim, primeiro a base. Da quadrada, podemos completar a base usando nossas noções de ponto de fuga. Então, essas linhas vão convergir para cá e estas para cá. Esta aqui simplesmente vai ter uma linha aqui. Agora existe um eixo central em cada pirâmide, saindo do centro. Então precisamos encontrar o centro de cada base. Na quadrada, encontramos o centro onde cruzam as diagonais. Então daqui vai subir uma linha vertical, vai ser o eixo central. Da base do triângulo, nós encontramos aqui o centro da base, cruzando essas linhas, que vão do meio de cada lado para o ângulo, e onde elas se cruzam, sai o eixo. Assim. E agora é só completar os lados usando a proporção. O primeiro exercício é para dominar o desenho do cubo. Desenhamos um cubo numa posição
e depois desenhamos outros cubos em planos diferentes, como eu fiz nesse desenho aqui. Depois disso, desenhe um cilindro em perspectiva, como estes. Nós vamos estabelecer a perspectiva com linhas retas. Então eu vou fazer uma vertical, medir os ângulos da base. Aqui. E também a proporção da largura aqui e do comprimento. Assim. E aqui nós vamos ter um ponto de fuga para cá. Neste ponto em cima, nós temos outro ponto de fuga indo para lá. E podemos ver um pouquinho da parte superior desse retângulo, esse cubo retangular. Agora podemos colocar as partes redondas. Então, o centro dessa lateral é um pouquinho deslocado para lá. Temos o outro centro, eixo central aqui. E o círculo dessa forma. E aqui é assim. E o fundo terá esta forma. Então o cilindro vai ser No desenho artístico não há necessidade de se aprofundar na teoria. Isso só é importante para projetistas. Afinal, a perspectiva e o ponto de fuga não têm valor artístico em si. São somente instrumentos para a sua criatividade. O que realmente importa num desenho como este é a expressão que se dá aos seus elementos, a cor, os traços, a luz.